Quando a gente fala de planejamento financeiro, né, a gente entende que são 4 os grandes ciclos de vida financeira aí para a população. Carolina, a sua deixa para dizer o seu olá para o público. Olá, Cris, olá pessoal. É uma enorme satisfação de estar aqui e falarmos desse termo tão importante, né? Então, que hoje a gente possa falar um pouquinho sobre os ciclos e que as pessoas que estão vendo o vídeo e até mesmo você possa se identificar e entender qual que é o teu ciclo financeiro dentro desse universo aí de objetivos. O Sicredi é para todos e não tem idade para começar a investir. Mas dependendo da faixa etária, o que é bom levar em conta na hora de escolher a opção de investimento? Isso, Cris. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, né, a gente entende que são 4 os grandes ciclos de vida financeira aí para a população. Então, aquele primeiro ciclo aí até os 25, 35 anos é onde a gente se encontra economicamente ativo, que a gente é capaz de constituir reserva e a gente consegue evoluir a nossa renda. O outro ciclo, até 35, 45 anos, de uma forma geral, é a fase que a gente constitui família, né? Independente da família como ser, é a nossa família. E aí é legal essa fase porque é a fase onde a gente consegue acumular patrimônio, seja ele imobilizado, pensando em carro, casa, ou seja ele não imobilizado, financeiro, em ativos, né, em recursos aplicados. O ciclo 3, por volta aí dos 45, 55 anos, ele costuma ser o ápice da nossa vida, né, da nossa vida profissional, refletindo aí em renda, né, em ganhos e consolidando um padrão de vida e de patrimônio. Então, a gente precisa estar atento a esse momento e ao que fazer neste momento. E já no ciclo 4, que é quando a gente está aí aos 55, 60 anos, que é aquele ciclo que a gente já deseja aí diminuir o ritmo de trabalho ou parar de trabalhar para que a gente possa aí aproveitar a vida, né, e aproveitar esse momento aí de reta final para a aposentadoria. E aí é importante que a gente então verifique o perfil, que verifique os produtos, para que a gente possa suprir a necessidade que nós vamos ter nesse fluxo de caixa aí que talvez futuro e que talvez não esteja da forma que está hoje por conta dessa diminuição aí no ritmo de trabalho. No caso das crianças, é muito comum a gente separar um cofrinho para guardar as primeiras moedas. Inclusive faz parte do imaginário popular o famoso porquinho. Aos pais ou demais familiares que desejam garantir uma segurança de forma estratégica para os pequenos, o que o Sicredi recomenda? Então, Cris, hoje no Sicredi, né, é possível abrir uma conta e começar a fazer essa reserva a partir do momento do nascimento dessa criança, o qual a gente sempre indica, né, que os pais venham até a nossa agência junto com as suas crianças e que a gente possa começar a fazer essa guarda dessas moedas ou desse recurso, seja ele numa poupança ou também seja ele num RDC, num CDB, numa renda fixa. E aqui no Sicredi a gente tem produto específico, como o Sicredi Investe Criança, o Sicredi Investe Adolescente, e é exatamente para isso, para que a gente possa inserir essas crianças o quanto antes no mercado, na instituição financeira. Então, além de incentivar a guardar aí no cofrinho, eu sempre falo que é importante trazer as crianças fisicamente até a nossa instituição, talvez com os seus cofrinhos, né, levando até o caixa, trocando esse dinheiro, para que ele possa ter essa educação o quanto antes. A gente acredita, né, e tem estudos mostrando que uma criança que consegue gerenciar as suas emoções para guardar o dinheiro, para num futuro comprar algo ou ter algo, se torna um adulto um adulto com mais olhar para o futuro, um adulto mais preparado, exatamente isso, né? Consegue aí ter mais sucesso na sua vida, né? Então, é importante incentivar e é importante trazer até aqui para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre finanças, né? Hoje o Sicredi tem toda uma gama aí de produtos financeiros e não financeiros, né? Então, a gente tem aí também toda a parte de didática dos gibis aí, da Turma da Mônica, que podem também estar incentivando aí as crianças. Mas o pedido crucial é que tragam sim as crianças, adolescentes, né, independente da idade, mas o quanto antes para que eles possam estar inserindo no mercado aí das instituições financeiras, e aqui no Sicredi a gente aceita eles e quer que eles estejam conosco.
A gente citou no começo desta edição as influências das fases da vida. Quais são as que mais despertam o interesse por investimentos e quais são as principais dúvidas? Eu pergunto aqui porque talvez seja o mesmo questionamento de alguém que esteja nos assistindo nesse momento. Cris, uma das dúvidas mais latentes que a gente tem é como eu constituo um patrimônio rapidamente. E não existe um milagre para fazer isso, né? Existe você ser constante e você ter aí um tempo futuro para fazer isso. Então, a dúvida é, eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter X valor, como eu faço isso rapidamente? Então, o rapidamente tem aí um tempo a ser feito, mas a gente está aqui sempre para programar e para mostrar o quanto você deve guardar de recurso para você ter esse recurso futuro, mas não tem segredo, a gente não tem como ter uma reserva X sem ter começado em algum momento, né? Essa é uma dúvida assim, de como eu constituo isso. Acho que é um pouco da ansiedade de ter essa constituição. A outra dúvida é o receio de perda de capital, que sempre nos perguntam sobre, né? Tá, mas eu corro o risco de perder meu capital? E aqui no Sicredi a gente tem produtos que você não corre o risco de perder o seu capital. Seja ele atrelado à taxa Selic ou pré-fixada, você vai ter o capital investido mais a rentabilidade. Então, são dúvidas bem recorrentes, né? E a terceira dúvida, assim, é eu não tenho dinheiro para aplicar. Eu não tenho dinheiro para começar a poupar, eu não tenho dinheiro para investir. E, na verdade, a partir de R$10 a gente já considera que você esteja fazendo investimento. Então, aqui a gente tem colaboradores preparados para atender um associado que tem aí uma reserva iniciante, né, aí com valor menor, e já aquele associado que já tem uma constituição de patrimônio e quer ter aí os seus ganhos. Então, são essas dúvidas, né? Eu não vou até a instituição para começar a poupar, que talvez eu não tenha recurso, e sim, todo mundo tem aí algum recurso, e independentemente do seu valor, a gente deve olhar com bastante zelo para esses recursos, né? Porque é de cada um. Talvez o valor X para mim é muito e para você já não é tanto. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada associado que está conosco e cada ciclo, né, cada fase da vida aí financeira desse associado. Rentabilidade, segurança e solidez são atrativos para investir no Sicredi. Quais as vantagens de trabalhar com a nossa instituição financeira cooperativa? A rentabilidade é algo que a gente fala muito sobre, porque aqui nós repassamos essa rentabilidade ao nosso associado. Então, o nosso associado tem rentabilidades atrativas, altamente competitivas com o mercado, e ele pode usufruir dessa rentabilidade. Além de nós termos aí uma rentabilidade extra, porque o sistema cooperativo ele faz a distribuição de resultados. E aqui no Sicredi a gente faz isso com muita maestria. Então, essa rentabilidade a mais, ela pode ser considerada um 13º, um 14º, um 15º da aplicação financeira que você tem, né? E todos os produtos, eles são considerados na distribuição de resultado, independente se você tem uma poupança ou se você já está em um fundo de investimento. Sobre segurança e solidez, a gente fala claramente e abertamente da seriedade que o Sicredi tem, né? Ele é hoje a primeira cooperativa instituída no Brasil, nós estamos aí há 120 anos no mercado, as classificadoras de risco, os ratings, né? Nós somos AAA, AA, e isso passa uma segurança bem grande ao nosso associado e aos nossos futuros associados, e também a gente participa de um sistema solidário, que isso só tem no sistema cooperativo do Sicredi. Esse é um diferencial do Sicredi em relação às outras instituições financeiras. Para finalizar, independentemente da fase de vida do investidor, o que é bom ficar atento em todas as faixas etárias ao decidir investir o dinheiro? Isso, a gente precisa ficar atento, porque a faixa etária inicial, ali até os 25, 35 anos, você vai ter uma expectativa de vida, você vai ter um olhar para o futuro, você vai ter tempo para constituir, para reorganizar, caso você tenha algum erro. Mas pegando, por exemplo, a fase 4, que é a fase de aposentadoria, né? Aí a gente precisa ter um olhar
criterioso para essas fases, porque, por exemplo, se eu cometo um erro de indicar um produto não aderente para esse ciclo, ele pode ter algum percalço e ele pode aí ter perdas, e essas perdas são significativas para a fase que ele vive, porque há de concordar, né, que essa pessoa não vai ter um ritmo de trabalho de constituir patrimônio como uma pessoa que esteja aí na fase dos 25, 35 anos, né, e que tem aí um horizonte futuro. Então, são alguns pontos que a gente tem que olhar para cada fase, e um erro de indicação de produto ou um erro de portfólio nessas fases pode acarretar num futuro frustrado, né, que você se programou para algo que não aconteceu. Então, aqui a gente sempre atende o nosso associado olhando para cada ciclo dele, né? Então, assim, qual que é o melhor investimento, né? Não existe um melhor investimento para todos, existe um melhor investimento para aquele associado naquele momento de vida. E a gente está pronto, tem aptidão aí para receber todos os nossos associados e indicar os produtos para eles nesses momentos de vida. Certo, Carolina, muito obrigada pela participação. Se tiver considerações, são bem-vindas. Ok, quero só deixar sempre claro que aqui no Sicredi a gente deseja associados com todos os ciclos de vida e com todos os momentos de vida financeiro, né? Então não é para um, é para todos, e a gente trabalha sempre com a isonomia, né? É para todos, a gente está à disposição e aguarda aí os nossos futuros associados e associados para analisar aí o ciclo de vida deles. Lembrando que ao investir o seu dinheiro no Sicredi, você conta com rentabilidade, segurança e solidez. Por hora, a gente agradece a sua companhia. Até mais!